É isso aí, bem-vindos ao podcast Mando Real. Já estamos aqui, eu, Cris Leão, e meu amigo, professor Júnior Batista. Estamos aqui para te receber. Muito obrigado pela sua presença. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, um assunto muito importante que tem a ver com a sua vida, que tem a ver com os seus negócios, tem a ver com o seu momento atual, tem a ver com o Brasil e tem a ver com o mundo. O assunto de hoje é resiliência. Já ouviu falar nessa palavra? Já teve contato com esse assunto? O que você pensa sobre isso? O que é que a psicologia pensa sobre isso? O que é que a filosofia diz sobre isso? O que é que a teologia diz sobre isso? E que exemplos a gente pode ter e quais são os melhores exemplos que a gente pode trazer para a prática, para a nossa vida? Porque aqui no Mundo Real, se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora no nosso canal, porque vai aparecer aqui para você o botãozinho para você clicar, só tocar, se inscrever, porque aqui a gente fala sobre vida, a gente fala sobre atualidade, a gente fala sobre Deus, sobre vida com integridade, sobre caráter, um programa para toda a família. Você pode deixar seu filho assistindo tranquilamente, não tem problema nenhum, né, Júnior? E aqui Verdade. é o lugar, é o local para você aproveitar esse conteúdo. Aqui a gente explica, ajuda, ensina e de tudo um pouco. Então você vai acompanhando aqui os programas, tem diversos programas que a gente já lançou aqui, com diversos assuntos, e um deles, inclusive, eu daqui a pouquinho já vou falar sobre a mudança de mindset. Nós tivemos um programa que fez um sucesso enorme, foi uma alegria aí para todo mundo, um programa com participações internacionais. Eu vou falar aqui para você. E se você não viu depois, não agora, hein? Agora você fica aqui com a gente, mas logo depois, logo em seguida, te recomendo que veja o novo mindset. Novo mindset, um mindset de vida, uma mudança realmente de pensamento. E esse é o programa que a gente gravou com Richard Bromberg. Daqui a pouquinho eu vou falar com vocês. Mas eu já quero falar um bem-vindo aqui para o meu amigo Júnior Batista, que está comigo, não presencialmente aqui, mas está online. E no último programa, nos últimos programas, ele não conseguiu estar, mas hoje, muito, muito bom, graças a Deus, ele está aqui conosco. Então, bem-vindo novamente aí à nossa bancada. Fique à vontade aqui para dar o seu oi aí para nós, Junião. Fala, Cris, tudo bem? Beleza. Que vocês também que estão aqui participando do nosso podcast também sejam muito bem-vindos. Está sendo muito empolgante tratar de vários assuntos e assuntos que têm a ver com o nosso dia a dia. Como o Cris Exato. falou, são vários contextos. A gente trata dos contextos da humanidade, que é Dá uma risada. biopsicossócio-espiritual. Então, se o ser humano tem esses quatro contextos, não tem o porquê de nós não falarmos sobre eles. E Exato. hoje falar sobre esse assunto, resiliência, é muito importante. Olha, é fundamental nos períodos em que nós estamos vivendo, no presente século, nós não só entendermos a resiliência, mas a gente vai dar dicas também para você praticar a resiliência na sua família, na sua profissão, na sua religião, na sua igreja, para que você possa sim ser uma pessoa resiliente. O que é resiliência? Já não vamos falar. Como utilizar da resiliência? Isso aí Exato. é o que nós vamos falar nesse programa nosso programa hoje. Maravilha. Vamos então com muita resiliência ao nosso tema. Antes disso, só quero deixar aqui eu quero comprovar para vocês algo que vocês vão descobrir no último programa, não, o último programa que nós fizemos falando sobre o mindset. Quando eu trouxe o meu convidado especial, o Júnior, infelizmente não pôde estar com a gente nesse programa, ele tinha outras atividades muitíssimo importantes. Então, como eu estava dizendo, a gente esteve aí no último programa sobre novo mindset com Richard Bromberg. Ele, além de artista, mágico e um comediante e um cantor maravilhoso, ele é o meu primo Richard Bromberg. E o Júnior não pôde estar, mas a gente falou como se ele estivesse. Inclusive, o Richard mesmo, ele foi de uma forma tão natural, como o jeito dele, né? Ele tem muita experiência com o público, né? De lidar, cantar para multidões. Inclusive, a gente mostrou um trechinho, veja lá se você não viu ainda. Depois você veja esse trecho do programa onde a gente fala do Blue Eyes. É um musical que ele fez
aqui no Brasil, é um musical internacional. Ele mora em Jerusalém e esteve conosco aqui no Brasil recentemente, onde ele apresentou esse musical Blue Eyes. Foi sensacional. Eu estive lá também, presencialmente, foi maravilhoso, um show assim, é um tributo a Frank Sinatra. Então tem lá um trechinho, um bom trechinho no programa e vocês vão poder assistir aí, quem não viu ainda. E tá muito legal. E a esposa dele também, cantora lírica, e a Fernanda, e assim, minha prima, e são assim pessoas excelentes que mudaram, né, de pensamento e foram arriscar tudo, vamos dizer assim, foram morar em Israel. Olha que história eles têm. E ele começou a contar sobre essa mudança de mindset, né? Essa mudança de ideia realmente, de mudança de tudo, os paradigmas, os parâmetros, a moeda é nova, o ar é novo, tudo novo. Morar em Jerusalém, imagina na Terra Santa, e mudando completamente a vida, levando toda a família para lá. Então, não vou nem falar mais, assista lá o programa, você vai entender. Mas o que acontece é que no final do programa, mais do meio para o final, ele fez comigo uma mágica, porque ele é um mágico. Então, nessa mágica, incrivelmente, de uma forma sobrenatural, eu diria, não sei como ele conseguiu fazer isso, né? É um mágico. E é um mágico profissional. Então, ele pegou uma colher e ele colocou o dedo sobre a colher, me pediu para colocar o dedo aqui sobre a colher e colocou na dele também, e de repente começou a girar a colher assim, mas conforme ele girava, parecia que não acontecia nada. Você vai ver no programa. No final, quando a própria colher ele pegou, me mostrou, a colher estava toda retorcida. Então ele pediu para eu tentar fazer esse movimento, né, de torcer a colher, não é dobrar, envergar a colher aqui. A gente vai falar hoje sobre resiliência. Resiliência tem a ver com isso. Se você dobrar o metal, ele é resiliente, ele tem resiliência, ele vai dobrar um tanto, até um ponto que ele talvez quebre. E com a colher, ele fez mais ou menos isso, só que não foi para frente. Ele dobrou, ele torceu, como se torcesse realmente o dedo, algo assim impressionante. E ele falou: Cris, para você ver que isso é real, essa colher está aqui. Ele escreveu o nome dele na colher e falou: olha, tá aqui a colher torcida. A Fernanda, que é a minha esposa, ela vai aí para o Brasil. Ele falou daqui a uma semana, né? E chegando aí, ela vai levar para você esse presente. Eu quero que você coloque aí no seu estúdio, coloque aí na sua prateleira essa colher como prova de que eu mandei real para você. Eu falei: Richard, você vai fazer isso? Vou fazer. Então o que acontece? Passou uma semana e olha só, vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui atrás. Olha isso. Até coloquei uns magnetos aqui para prender a minha colher na estante. Eu vou aproximar um pouquinho da câmera, não sei se vai dar para pegar, mas olha o nome dele, Richard. Olha que beleza. Richard tá aqui. E olha a situação da colher. Olha isso, gente. Retorcida. Ela foi. E nem se eu, ó, nem eu tentando aqui, ó, com toda a força, eu consigo nem torcer mais e nem distorcer a colher. Ela está completamente torcida. Isso aqui é só para provar para nós. Eu falei: Richard, eu vou deixar essa colher aqui comigo, atrás de mim, todos os dias, enquanto eu estiver gravando qualquer programa aqui, falando sobre leilões, falando sobre mudança de vida e qualquer coisa, para eu lembrar que tudo é possível. Para eu lembrar que tudo é possível aquele que crê. Se você acreditar que você consegue, como ele, claro, ele treinou, ele tem experiência, ele tem conhecimento, mas todo mundo, qualquer pessoa com sabedoria, com conhecimento e com força de vontade, consegue fazer isso. Eu não consegui. Eu não aprendi ainda. Não busquei a técnica. Mas se você buscar a técnica, você vai conseguir fazer a mesma coisa. Ou talvez melhor ainda, quem sabe. Olha aí. A prova. Richard, brigadão. Você é o cara, você sabe que eu sou seu fã. E ele já também deixou uma incumbência para nós aqui, Junião, da gente fazer um programa entre nós, em nós três, um real, mandar real entre os três, falar sobre, continuar um pouco o assunto da mudança de mindset, porque isso não se esgota, é um assunto que a gente sabe que a gente precisa disso todos os dias, né? Mandando real, nós precisamos mudar nosso pensamento diariamente. Então, fica aí essa prova de que tudo é possível aquele que crê. Vou deixar aqui atrás, bem bonitinho. E me mandou também lá de Israel uma menorá. Olha que legal. Tá aqui também. Olha que legal. Os castiçais. O Júnior manja bastante disso também. Ele sabe o significado de cada um deles.
tem o do centro e os outros 8 do lado aqui. Alguns se acende, outros não se acende, mas tem a tradição judaica em relação a isso, que é muito legal. Aliás, o povo mais tradicionalmente culto e que mais mantém as suas tradições talvez seja o povo judeu, né? Eu acho que um dos povos mais além de mais cultos, um povo que tem história e que faz a diferença, né? E transfere tem essa capacidade de transferir as histórias, né, para a família e conforme Deus os instruiu. Então, acho isso incrível, assim, uma capacidade enorme de manter a cultura e os princípios, os valores, né, principalmente os ortodoxos, as pessoas que têm esse cuidado, né, de viver como eles vivem. Então, maravilhoso. Para você, então, Ri, sei que você vai assistir esse programa, então, um abração para você, um beijo para Fernanda, para todos aí, Johnny, Léo, todo mundo, Fígaro, todo mundo. Família toda, tia Ju, que Deus abençoe vocês aí em Israel. Então, Junião, já tá aí, ó, ele intimou a gente aqui para a gente fazer o nosso próximo Mandou Real aí, assim que possível, com ele, e falou que ele vem para o Brasil também, hein? Logo mais ele vai estar aqui conosco no Brasil, de repente a gente pode gravar um ao vivo. E eu também emendei e falei, Júnior, Ri, Ixi, vamos marcar para a gente fazer, de repente, um Mandou Real aí na Terra Santa. Olha que legal. Já pensou? Você topa, Junião, um dia? A gente ir para lá? bora, Você vai explicar bora. para nós tudo que você sabe ali ao vivo. Já imaginou? Marcar Seria uma bom. caravana para Israel? Bora, seria ótimo. É muito bom, muito Que bom. eu conheço por foto, conhecer pessoalmente seria maravilhoso. Maravilhoso, olha que legal. Tem que ter fé, tem que ter fé e Certeza. juntar uns trocos, né? Porque o euro não tá brincadeira, andou dando uma caidinha aí, mas não tá fácil, né? O euro, né? O negócio é. A gente aqui da América Latina sofre um pouco nesse sentido, mas tudo é possível aquele que crê. Vamos lembrar da colher aí e pensar que também a gente pode também. Então, mandando real aí, Junião, falando já sobre o nosso assunto de hoje, que é resiliência. Ah, Cris, eu já vou aproveitar o assunto que você Ah, falou vai, aí do Richard, vamos lá, manda ver. lá em Jerusalém. Você falou também do pessoal, do povo judeu, né, do povo de Israel. Aham. E o que você estava falando aí, e eu juntando aqui com o nosso assunto resiliência, eu pensei numa frase que está no Talmud, que o Talmud é o livro de tradições judaicas. E tem uma frase talmúdica que diz assim: a figueira é figueira, mesmo no deserto. Olha, é verdade. A figueira é um símbolo de Israel. Então, no Talmud, né, a interpretação dos rabinos no Talmud, eles estão falando assim: Israel continua sendo Israel. Nós não vamos perder a nossa essência, mesmo que seja no deserto, porque Olha são que das legal. raízes que nós sugamos aquilo que é necessário de alimentação, de umidade da terra e fazemos a nossa fotossíntese. Sim, Então, aí onde entra a nossa resiliência, né, Cris? sem dúvida. Resiliência é essa capacidade de sofrer pressão, sofrer adversidade, dobrar-se com isso, modificar a forma, porém retornar ao estado essencial. Olha Não que legal. significa que não haja mudança depois da ventania, depois do processo que vem com toda a força. Há uma mudança. Nem mesmo uma pequena árvore, que ela é resiliente, quando ela se dobra, ela faz com que suas fibras que começam a ter pequenas rachaduras, quando ela volta ao seu estágio normal, do seu estado normal, aquelas fibras se tornam mais fortes. Então não é que nós Legal. vamos voltar e ser iguais. Ninguém volta igual de uma situação adversa. A figueira é Verdade. figueira no deserto, mas ela se torna uma figueira mais forte. É a antiga frase grega, né, da filosofia, de alguns filósofos gregos, aquilo que não mata fortalece, que a gente chama de engorda, né? Nós Sim, aqui do nosso lado, aqui toda a gente fala engordar, tropicalizamos a frase um pouco, né? mas na verdade é fortalecer. Aquilo que não me matar vai me fortalecer. Então, Fortalece. pensando na cultura judaica, eles são um povo que usa de tecnologia, tem uma medicina magnífica, Sim, eles têm uma força aberta, um exército muito bem preparado,
Mas tudo isso porque eles guardam, conservam as suas bases, mas aceitam se adaptar a situações novas. Eles são resilientes. E nós Uhum. hoje? Nós estamos vivendo momentos aí que nós também temos que, com urgência, pedir. É como se fosse um pedido para nós mesmos. É um eu pedindo para o próprio eu. Vamos levantar, vamos nos reerguer, vamos suportar um pouco mais, vamos nos fortalecer, Sim, porque esse é um grande segredo. Todos passam luta, todos pensam em desistir, todos choram, todos sofrem, mas o que nós temos que fazer é não ser como alguns que desistem no meio do caminho, é ser resiliente, a figueira continuar sendo figueira, mesmo em momentos desérticos, como esse que nós estamos vivendo, até no nosso país, né, Cris? Mandando real, sim, não tá fácil, é que a não gente está aí fácil. crendo em Deus, Sim, primeiro lugar, crendo em nós, porque cremos em Deus, e aí ah, sim, vendo pessoas que também são fiéis, são corretas, e também acreditando nessas pessoas para que se juntem ao nosso grupo, para que possamos trabalhar, sustentar nossas famílias, sustentar sim, nossa fé, a moral, a integridade. Mas isso aí é sim. só tendo resiliência mesmo, né? Puxa, sem dúvida. E eu estava vendo, inclusive numa aula sua, olha, já fazendo uma propaganda do Júnior, que eu resolvi fazer uma nova faculdade agora. Acabei decidindo e o Júnior é o meu professor principal dessa faculdade. Olha que legal, estou fazendo teologia e com o Júnior na Hillel, olha, eu assim, eu não tinha noção da dimensão e da profundidade dos temas todos, né, bíblicos, dos temas atuais. Ele traz essa contextualização para a atualidade, tudo aquilo que você vê na Bíblia e a questão de hermenêutica, vários nomes estranhos aí, talvez para alguns, e nomes que eu também estranhei, eu até já ouvi falar, mas não sabia exatamente do que se tratava a fundo, e agora começo a perceber o quão ignorante eu era, ou o quão ignorante eu ainda sou, estou deixando de ser dia após dia, porque isso também sou resiliente, quero também crescer e quero me manter cada vez melhor no meu mercado onde eu atuo, na minha igreja, com os meus negócios, com os meus amigos e com a minha família. Então, todos nós temos que ter essa capacidade de aprender e de empreender. Ninguém empreende sem aprender, né? Primeiro você aprende, depois você empreende. Não tem como, até tem como começar, né? Ou tem como fazer uma empreitada sem empreender, sem aprender. Mas a chance de você dar certo nesse negócio é ínfima, é muito pequena. E se você der certo, tome cuidado, porque talvez seja por pouco tempo. A verdade é que, mandando real aqui para você, eu já sou empreendedor desde sempre, a vida inteira empreendendo em N áreas, e o que eu vejo é isso. Você tem a oportunidade de aprender, aprenda. Você tem a oportunidade de cursar uma nova faculdade, de fazer, estudar uma nova língua. Eu sempre falo de línguas, porque eu acredito também que a língua te ensina princípios, te ensina valores, te ensina como o povo do outro lado, em outro continente, pensa. E isso é legal, porque faz você sair da sua zona de conforto. E então essas experiências como o Richard teve e está tendo, inclusive, diariamente, todos os dias, sendo resiliente, sendo flexível, ele buscou e encontrou essa necessidade de adaptação. E o Júnior explica exatamente isso nas aulas. Nota 10, se você está querendo e procurando uma faculdade de teologia, você encontrou, já digo para você que você encontrou, é certeza, porque esse sim é um curso dinâmico, atual, não é chato. Tem a parte mais assim, teórica, tem muita coisa de como se pensava, tem a parte de filosofia, e sociologia e psicologia e tudo mais, mas você aprende esse contexto, esses conceitos todos de uma forma dinâmica, de uma forma prática e de uma forma agradável. Isso é que é legal. São professores gabaritados e uma faculdade que visa não só o ensino da teoria, mas a aplicação prática dessa teoria. E eu estou estudando lá sobre o pecado, estou estudando sobre situações que realmente, se não abrir a sua cabeça, eu não sei o que vai fazer acontecer, mas aquilo realmente abre a cabeça da pessoa, abre a cabeça para pensar diferente, se analisar, se autoanalisar e se analisar diferente, e enxergar que você também é capaz
de mudar, você é capaz de ter mais flexibilidade, você é capaz de ser melhor, um ser humano melhor. Porque no fundo, né, Júnior, o que a gente quer é isso, é buscar ser melhor. Melhor, não melhor do que o outro, melhor do que nós mesmos, melhor do que o meu eu de ontem. No mínimo, no mínimo eu quero ser melhor do que o meu eu de hoje de manhã, se possível. Meu eu hoje tem que ser melhor. É assim que eu acredito. Tô errado, Júnior, de acreditar que eu sou capaz de me melhorar todos os dias? Então é isso. Certíssimo, Resiliência, certíssimo. flexibilidade, um novo estudo, adquirir um conhecimento, é o princípio da sabedoria. Começar a conhecer algo, ter contato com algo novo. Algo novo às vezes assusta, né? Mas esse susto que você toma a princípio, talvez na próxima página você já vai começar a perceber que tinha um fundamento aquilo. Aquele sustinho ali virou só um, um ventinho que passou, porque você logo viu que era necessário você andar aquele degrau e viu que você é capaz de subir mais um degrau e ir um pouco mais adiante. A gente vai falar sobre isso também em um dos próximos programas. Vamos falar sobre liderança, vamos falar sobre como que essa capacidade, de onde vem essa capacidade, como é que você consegue ter essa capacidade de dar aquele segundo passo e de enxergar que em você talvez não seja possível, mas existem pessoas perto de você que estão disponíveis para te ajudar. Existem pessoas que têm habilidades nessas outras áreas, assim como o Júnior tem habilidades em áreas que eu não tinha, que eu preciso, para me ajudarem a chegar a ser como eu desejo ser, como eu almejo ser, como eu sempre sonhei em ser. Então, esse é o propósito, você se melhorar. Mandando real não é só o investimento numa faculdade, e não pensa que você vai ter que gastar muito, não, não tem não, tá? É bem tranquilo, bem tranquilo. Aqui é um projeto institucional da igreja, então o foco realmente é o mínimo de condição na questão financeira possível para que você consiga ter o acesso ao máximo do conhecimento que vai ser necessário para a sua vida. É isso. Então, não sei se eu fiz bem esse merchan aqui, que na verdade não é, eu estou falando real, estou mandando real, não é, não estou fazendo propaganda de graça, eu estou realmente falando que o que tem feito, o que tem mudado no meu pensamento, na minha vida. Então, isso é fundamental, recomendo sim a todo aquele que quer ter um aprofundamento nesses quesitos que são tão importantes, como compor um bom discurso, e isso para qualquer área da vida, tá? Você vai usar esses conceitos em qualquer área da vida, eu já estou me apropriando deles, eu sei que eu posso, o Júnior já me dá liberdade aqui, então já estou me apropriando para fazer um novo texto melhor. Quando eu for fazer um post do Instagram melhor, porque eu já sei as técnicas agora, quais são as técnicas que eu tenho que usar, fazer uma coisa concordar com a outra, fazer, olha só, o aluno sabe mesmo o que está falando aqui, o professor está aqui do lado, se eu falar alguma coisa errada, ele logo vai me pegar. Mas na verdade é isso, é concordar com o passado, com o presente, com o futuro e com a ideia do autor. Então, tudo isso tem que ter uma coerência, tem que ter uma, sabe, não sair falando coisas que às vezes a gente não sei de onde pegou, ouviu alguém dizer, né? Então, tem muita coisa importante aí para a gente aprender e empreender de uma forma melhor. Então, acho que esse tema da resiliência é muito importante. Eu pensei nisso também, quando a gente pensa em resiliência, logo pensei naquelas palmeiras de Dubai, né? As palmeiras lá dos Emirados Árabes, que lá, eu não sei se você já sabe, se você já teve essa oportunidade até de visitar os Emirados Árabes, mas eu não fui ainda pessoalmente, mas é um país que ele sofre com tempestades de vento de vários quilômetros por hora. Não sei se o Júnior tem esse dado da velocidade do vento, mas é algo assim descomunal. E essa velocidade, ela aflige as palmeiras, né? Quando esse vento vem e abala as palmeiras, abala a parte externa, mas não abala a estrutura. Ele faz dobrar, faz flexionar essas palmeiras de uma tal forma que elas talvez quase encostem no chão, mas elas, assim que passa o vento, elas voltam ao seu estado original, mas como o Júnior falou, não voltam da mesma forma, elas voltam fortalecidas. Isso é que é legal. Então, queria só deixar para o Júnior aí esse ponto, só com essa colocação que eu lembrei das palmeiras, né, de Dubai. Não sei se são palmeiras, mas acho que são palmeiras, né? Acho Eu que, acho que são. inclusive, as cidades foram planejadas com um desenho de palmeiras, né? Isso. É muito legal, eles aterraram ali
preencheram o próprio mar ali para poder criar a cidade. Imagina o dinheiro que esses sheiks investiram ali. É algo sobre-humano, né? Não tem nem como pensar esse investimento todo feito, mas é interessante também pensar nesse sentido. Tudo é possível aquele que crê. Alguém teve uma ideia e falou: eu vou preencher isso aqui e vou fazer uma cidade aqui. A gente vai ter arranha-céus, a gente vai ter é, outras, outras pessoas aqui habitando. E, sabe, você pensar que tudo pode ser diferente e concretizar aquilo com sabedoria, com técnica, com vontade, é muito legal. É Então, Junior, verdade. manda aí, manda real para nós. O Cris, e quando você fala sobre aprender, igual no nosso curso de teologia, isso é a maior prova de que você usa de resiliência para aprender. Tem gente que tem medo de aprender coisas novas. Vamos pensar no Richard lá. Ele foi lá para Israel, está morando em Jerusalém. Para aprender uma nova língua, eu vou usar um termo que é usado por um hermeneuta já falecido, mas muito importante, chamado Schleiermacher, Friedrich Schleiermacher. Ele fala sobre quem vai interpretar um texto, principalmente se é de outra língua, ou uma frase, ele precisa usar de empatia. Ele precisa tentar se colocar no lugar da pessoa, da cultura. Apesar de não ser Sim. da mesma cultura da pessoa, então, como eu não consigo ter simpatia, porque eu não sou da mesma cultura, eu uso o empatos. O patos é quase como se fosse uma doença, né? Qual é a patologia da Patologia. pessoa? É dessa Mas origem mesmo, né? não é isso aí mesmo. Então, a empatia é eu me colocar no lugar como se eu estivesse lá. Então, vamos pensar no tanto de resiliência que uma pessoa precisa ter para mudar de país, para se adaptar àquele país, para entender essa língua. Você, Cris, quando você fala eu estou fazendo curso, obrigado, graças a Deus pela sua vida, fazendo o curso, e o Cris é aluno aplicado, viu? Eu vejo as provas dele quando eu corrijo, maravilhoso, corrigir, é muito bom corrigir as provas do Que Cris. bom! É muito bom, Ah, fico eu muito faço com o feliz de ver. coração, eu faço de verdade, não faço de brincadeira. Se eu tô fazendo, eu tô fazendo. Minha esposa sabe que eu sou assim, os meus alunos sabem na mentoria, quem não sabe também, eu sou também professor, né? Me Isso. tornei pela vida e pelo chamado mesmo, professor nessa área, né? Que os meus alunos me chamam de professor, então, não que eu me sinta, mas eles me colocam nessa situação. Então, e não tem como definir de outra maneira. Realmente, quem Ah, aprendeu alguma coisa e se dispuser a passar esse conhecimento para alguém, vai ensinar. Ensinou, vai se tornar um professor. Não tem como, um modelo, né? Então é algo muito legal e eu tenho prazer em fazer o melhor que eu puder com as ferramentas. Eu sempre falo isso, o melhor que eu puder com as ferramentas que eu tenho hoje. Mário Sérgio Cortella, não tem jeito, ele pegou, ele entendeu esse negócio e ele traduziu de uma forma que foi inteligível, que também eu estou aprendendo isso no curso. Estou aprendendo coisas que eu preciso me comunicar melhor, preciso me expressar melhor, me fazer entender. O que é comunicar? Me fazer entender. A gente pode até falar sobre comunicação, acho que seria legal a gente falar sobre esse tema num dos próximos, então aguardem aí, logo mais a gente vai falar sobre comunicação. Anotem aí e me cobrem também, se eu esquecer, se o Júnior puder anotar também. Comunicação e como a gente se comunica, como se comunicar é se fazer entender, gente. Não é só verbalizar as palavras, tem muito mais do que isso, é como você está se portando, é quem você está sendo na sua vida, isso fala muito alto, fala muito alto. A integridade, a gente vai falar sobre isso também, fiquem atentos, integridade, vamos falar sobre integridade, ser íntegro diante de Deus, diante dos homens, íntegro diante da sua esposa, da sua família, íntegro eu diante do Júnior. Ele não está me vendo estudar, eu estou fazendo um curso online, um curso EAD, gente, ó. Já deixo a dica aqui para vocês. Nota 10, gravadaço. E muito bom. Dá para fazer no seu tempo livre. E, aliás, para mim, assim, ele até se assustou que ele viu um pouco a velocidade do meu estudo, mas, assim, eu faço uso uma técnica de hiperfoco, hiperfoco. É um negócio que, assim, eu não tenho se eu tô focado, eu não tenho televisão, não tenho, por um período. Esse carnaval eu fiz isso. O meu carnaval foi
Você sair no bloquinho, anotando tudo, pegando o bloquinho e anotando, anotando tudo que tinha que anotar. Hoje em dia nem tanto bloquinho, é mais celular mesmo. Então, pegando o celular, anotando, puxa, essa ideia, tive isso, pensei aquilo. Nota 10 assim, é pra gente se dedicar ao máximo mesmo, porque você investe em você, gente, e não tem, ninguém vai te roubar, a traça não vai roubar, você pode comprar um carro novo, uma casa nova, certa hora vai precisar fazer uma manutenção, o carro pode ser roubado, ou pode ser perdido. Recentemente, a gente estava lá na praia, enchente, enchente. E, assim, puxa, que coisa terrível, né? Você, às vezes, perder familiares, perder a sua própria vida, ou perder os seus bens, né? Os carros que boiaram ali na enchente. Então, carros de 200, 300, 500 mil ou mais. Teve até, eu não vi, mas disseram que perderam uma Ferrari ali num dos condomínios de luxo. Então, imagina uma situação como essa, no Guarujá, você perder uma Ferrari. Não é brincadeira. Agora, se você investe em você, seja muito ou seja pouco, ou seja aquilo que você tem, ninguém te tira. Tô errado? Mandando real Certo. para você, gente, mandando real. Não é que não seja bom você comprar carros novos, não é legal, acho bem da hora. Podendo, pode comprar sim, não tem problema nenhum. Tem erro nenhum nisso. Deus não vai ficar triste com você. Você investir em você, na sua família e comprar sua Porsche nova, não tem problema. Ah, mas é uma GT 4, GTS 4, sei lá, que só tem 10 no mundo. Tudo bem, se você tem condição, manda ver, manda real. Agora, se você não tem, pensa bem, avalia, vale a pena pagar não sei quantos mil de parcela aí por mês? Se for algo muito importante para você, segue em frente, mas se não, pensa bem, espera o momento certo, né? Então, Ô, depois a gente pode Cris, falar sobre isso também. Conselhos financeiros, conselhos do tio ótimo, Rico. eu topo também, eu topo. Ô, Cris, eu estava aqui vendo você falando disso, como a gente tá aqui também de coração aberto para as pessoas que estão nos assistindo, a gente também está orando por essas pessoas lá de São Sebastião, alguns lugares aí, a gente está torcendo para que tudo dê certo, seja recomposto que vocês perderam, os Sim. que não perderam vidas, graças a Deus, porque às vezes é a famosa frase, né? Vão-se os anéis, ficam os dedos. Então, se não perdeu Vão-se vida, ao contrário, né? Vão-se os dedos, ficam-se os anéis. não, vão-se os anéis, ficam os dedos. Os anéis podem ir embora, manda embora os anéis. Eu quero que os anéis vão embora e os dedos ficam. Eu lembrei da minha avó, ela falava isso, ela Ela brincava. falava o contrário. Não, deixa os anéis indo embora. E olha, só, eu posso deixar uma frase final aqui, Cris, Claro, essa resiliência? sem dúvida. Porque enquanto a gente está falando aqui, você deixou o assunto e eu achei muito legal que você está falando bastante sobre conhecimento. Isso que Sim. você está buscando É o que agora, está na está bem mente. É o que focado. está na Não é o que mente. está na mente. E eu acho muito bonito quando a gente se põe a aprender. Esses dias a faculdade onde eu terminei meu doutorado, eles entraram em contato comigo e o diretor de lá me convidou para fazer o pós-doc. Eu não posso agora por questões de tempo, mas muito mais financeiro. Agora não, Sim. pós-doc já vai precisar de um outro investimento. A minha esposa está fazendo a licenciatura dela, ela vai fazer depois um outro curso, que a gente aqui se dá tempo. É a vez de um fazer a faculdade, depois que um termina, aí é a vez do outro e a Legal. vez dela. Mais para frente eu faço esse pós-doc. E eu vejo assim, eu me perguntei, por que eu faria? Simples, não importa. Mas o Júnior já tem um doutorado. Tá, mas eu tenho incertezas. Eu não sou dono da verdade. Apesar da palavra de Deus nós sabermos que ela é a verdade, mas eu não sou dono da verdade. Sim. Eu tenho algumas incertezas ainda, algumas questões que eu preciso resolver. O que a gente tem certeza, só Jesus é Ele. Como dizem por aí, Ele é o cara. Sim. Pronto. Mas espera aí, tem outras coisas que eu tenho que aprender. Tem coisas que eu preciso entender melhor, me aprofundar melhor, me conhecer melhor Deus, melhor a mim mesmo, as pessoas que me rodeiam. Aí, Sim. enquanto você estava falando aí, eu me lembrei de uma frase do Immanuel Kant, O Manuel que eu Kant. até marquei aqui para não esquecer, ó. Ele disse assim, ó: avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. A resiliência está aí, né?
Aí, às vezes você pensa assim, não, o resiliente é aquele cara que só tem certeza. Todo dia, não, nem todos os dias eu tenho certeza. Tem dias Eles me maus. perguntaram, Júnior, o que que você acha que vai ser de 2023 com tudo isso que está acontecendo? Não sei. Ué, mas e aí? Se você não. Rapaz, eu não sei, eu não sei. Se Mas você que é o Júnior não sabe, você é o Júnior, você não sabe. Aqui em casa, deixa eu confidenciar uma coisa, mandar real aqui pra vocês. Eu sei que não tem ninguém vendo aqui, não tem problema nenhum falar isso. A minha esposa não vai ver, não tem ninguém aqui, a câmera tá desligada. Tô brincando. Mas, cara, assim, aqui em casa surgiu uma dúvida. É assim, no almoço, acontece muito no almoço, que a família tá reunida, né, no almoço ou no café da manhã, sempre que possível, né? Então a gente vem lá, ele tá falando sobre um assunto, tal coisa aconteceu, e sei lá, uma coisa assim, mas e os alienígenas? Eles existem? Como é que estão? Como é que é isso? Aí, a primeira coisa, a Andressa já fala, anota aí, vamos perguntar pro Júnior. Tudo- Aí, não sei o que acontece, é que nem o posto Ipiranga, o Júnior tá que nem o posto Ipiranga aqui em casa. Qualquer coisa, pergunta pro Júnior. Vamos falar com o Júnior. É tudo Júnior, é você não Alien, sabe. as pirâmides. Outro dia eu vi um negócio, meu, fora de série pra mim. E a gente gosta de música, tudo, né? De som, propagação de som. Podemos falar sobre isso também em algum programa. Mas eu vi ali no History Channel, cara, eu fiquei assim, bobo com aquilo. Eles criaram, queria até ver o nome da tumba ali, eu não sei qual, catacumba, não sei como é que foi, dentro de uma pirâmide, e começaram a ver, levaram um técnico de som e estudaram as distâncias da propagação do som dentro daquele local, que era completamente feito de pedra, é totalmente pedra. E eles estudaram, meu, é impressionante. As distâncias são perfeitas para que as vibrações das notas, que o som é vibração, né? Som é físico, também aprendi mais ainda isso lá. O som não é só estou ouvindo o som, você está sentindo o som. É muito louco. Então, eles viram que o som emanado de qualquer ponto ali, ele vibrava numa frequência certa que refletia nas paredes e voltava na mesma frequência, mas de uma tal forma que é uma engenharia matemática tão grande que seria impossível qualquer ser humano colocar as pedras assentadas de uma tal forma. Eu estou falando de uma estrutura gigantesca. E aquela estrutura, só com cálculos milimetricamente feitos e posicionados daquela maneira. Não tinha um scanner a laser, né? Um scanner que hoje em dia tem fácil. Os caras pegam uma nova Ferrari, escaneiam ali, marcam os pontos do carro inteiro, daqui a pouco você tem outro igualzinho. O chinesinho vai lá e montou outro igual. Não, funciona igual, funciona igualzinho. E é assim. Agora, naquela época, aquele monte de pedra, aí tudo que acontece é pergunta pro Júnior, ele é o posto Ipiranga. Tô E eu mandando tenho real. um segredo. Aí, quando eu não sei, eu pergunto para um outro que eu conheço É, que tem muito mais sabedoria e trago a resposta. exatamente. Cada um vai buscando o que tem de melhor, né? Não é? Então é isso aí. Você falando dessa questão aí das pirâmides, né, para a gente ver. Não é o tempo ou o local que faz com que a gente se limite a usar aquilo que Deus deu para nós. Por exemplo, os egípcios de milênios atrás. Olha, só Deus sabe como é que eles usaram, e claro, alguns historiadores estudiosos hoje tentam ter uma concepção de como eles conseguiram fazer tudo isso, mas olha só, não foi impeditivo para eles construírem pirâmides com toda essa técnica, mesmo não tendo o que a gente tem hoje de tecnologia. Eu fui pedir para Sim, um construtor olhar aqui meu terreno, que eu quero construir uma casa aqui na frente, aqui, já vai orando aí para dar certo. Eu legal. achei muito interessante quando ele foi fazer a medida, Cris. Eu aqui pensando, ele vai pegar uma trena daquelas enormes, vai colocar lá. Ele pegou um aparelhinho, colocou no meio do meu terreno, era à noite isso. Eu falei, meu Deus, o que ele vai fazer à noite? Ele apertou um botão, saiu um monte de luzes vermelhas para tudo que é lado, e Olha, ele só calculando e apertando o botão, vendo os cálculos. O que você está fazendo? Ele falou, estou medindo, eu já sei tudo, quanto dá, para onde vai parede. Um aparelhinho que ele pôs no meio. Os egípcios não tinham isso, os maias, os incas. Mas é para a gente ver que depende muito do tanto que nós vamos chegar para Deus e falar para Ele: Ó, eu estou aqui. Ah, mas o ambiente não é propício, eu não tenho tanta tecnologia. Talvez a pessoa que está nos assistindo agora, Cris, vai falar assim: mas eu não tenho tanto dinheiro, mas eu não tenho tanta
com tanto conhecimento, eu não tenho tanta formação. O que você tem? Então, usa o que você tem, volta ao seu estado normal, sai desse estado de não consigo, eu sofri, eu estou traumatizado. Sai desse estado, seja resiliente, fortaleça-se, deixe-se usar nessa vida por Deus, para que você possa se ajudar, ajudar outras pessoas com aquilo que você tem de capacidade. Deus usa cada um de nós com a capacidade que a gente tem. Exa- Então, não é impeditivo a falta de tecnologia, a falta disso ou a falta daquilo. Às vezes é a falta de vontade, a falta de coragem, a Sim, falta de vou para cima. Então vamos para cima. é isso aí. Então, se você gostou desse episódio, faço questão agora, hein? Te peço para, olha, fazer essa gentileza. Seja resiliente com você mesmo. Dê aí um like, faça a sua inscrição aqui no nosso canal. É só se inscrever, o botãozinho está aqui embaixo. E curte aí e compartilhe com alguém. Compartilhe com alguém. Olha a quantidade, olha a riqueza desses programas que a gente está criando aqui de forma gratuita para você ser melhor, buscar atingir um desenvolvimento pessoal para sair dessa sua zona de conforto que todos nós temos, mandando real, tá? O Júnior tem, eu tenho, todo mundo tem. A gente não quer. O cérebro humano não quer saber de desconforto, ele quer saber de sombra e água fresca. E de vez em quando uma aguinha de coco para quem gosta, e um camarãozinho, é isso que ele quer. Agora, o que é que a gente tem que entregar para ele? A gente tem que entregar escassez. A gente tem que entregar dureza. Não, não é só isso. A gente tem que entregar, sim, um pouco de. O treino é exatamente isso: é tornar-nos resilientes naquilo, tornar-nos fibras mais grossas, né? Engrossar as fibras. Engrossar, ser um ser humano, um homem de fibra, né? Um homem que é homem, com H, sem preconceito, sem. Né? Uma mulher que é mulher com M, tá? Mulher com M, aquela mesmo. É isso. Que você seja um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, um adolescente. Muitos estão nos assistindo aqui, vão nos assistir. E para vocês também é isso, a mesma coisa, mandando real na vida de vocês. A gente cuida aí dos adolescentes na nossa igreja, é muito legal, está sendo cada vez melhor. Até compartilhando um pouco aqui com vocês, com o Júnior. Ontem mesmo nós assistimos um filme que recomendo para todos também. Chorei a segunda vez, assisti de novo e chorei de novo. Meu, muito bom, é muito bom. Falando sobre, tá na Netflix também, quem quiser assistir, quem puder. Não sei se o Júnior já viu. É muito bom. É o Tem dois filmes. Eu recomendo um próximo também, mais pra frente eu vou falar sobre ele, mas chama Overcomer. Overcomer fala sobre superação, um tema muito que me fala bastante, né? Eu falo muito sobre isso porque tem muito a ver com a minha vida. Mas é um filme que fala sobre superação. Então, eu não vou nem dar muito spoiler aqui, é excelente, excelente, fala sobre corrida, sobre uma menina que corre, filha de um pai que está muito doente, não vou contar mais nada para você assistir, porque é nota 10, nota 10. Você vai aprender coisas, e o filme é muito rico de estudo, de entendimento, o diretor, ali, as pessoas que produziram, realmente, assim, pensaram em muita coisa, colocaram várias questões, e o foco desse filme, o que a gente tem usado, é o nosso tema desse ano aí, que é identidade, justamente para falar sobre a questão da nossa identidade, quem você é, quem você acha que você é, ou quem você crê que você é isso. Qual é a sua identidade? Quem você é, em primeiro lugar? Esse filme fala isso. Vai assistir, que você vai ver, você não vai se arrepender. Overcomer, pode colocar lá, o elenco é muito legal também, e já fizeram vários filmes bem, assim, nesse sentido, filmes cristãos, bem, muito bons, e Facing the Giants também muito bom, assim, só tem filme bom. Esses são muito bons, e aos poucos a gente vai dando umas dicas aqui para vocês, mas hoje o que eu preciso que vocês façam é inscrevam-se no nosso canal, façam a parte de vocês, compartilhem esses vídeos para nos ajudar e, mais do que isso, pratiquem a resiliência, pratiquem a superação, pratiquem o uso do conhecimento, o bom uso das palavras, busquem mentores, busquem pessoas em quem vocês possam confiar. A gente falou bastante sobre referencial. Referencial é fundamental. Olha lá nossos programas. Referencial, tem lá.
referencial. Busque o seu referencial. Falamos sobre a pirâmide de Maslow também, muito bom. Programa que um dos que está dando mais o que falar, mais audiência, e porque realmente a gente fala sobre necessidades, fala sobre coisas importantes. Pirâmide de Maslow trata exatamente disso. Então, fique com esse programa. Logo nos vemos nos próximos. Esse foi o Mandou Real de hoje, falando sobre resiliência, sendo firmes e voltando ao estado original, só que mais fortes. Né, Junião? Manda aí, manda real. É isso aí, que todos vocês possam repensar, principalmente se você estiver aí pensando em desistir de algumas coisas que são importantes para a sua vida. Pense uma coisa, os grandes campeões, eles são campeões, não é porque eles não sofreram, não é porque eles não quebraram algum osso, não se machucaram, não se feriram. Os grandes sábios, não é porque eles nunca foram malquistos por alguma sociedade, um tempo. É ao contrário, porque se feriram, sofreram, foram até maltratados, mas eles não desistiram, eles voltaram ao seu estado original, à sua essência mais fortes e permaneceram. Então, a dica que a gente dá hoje, a orientação é: não desista da vida, não desista da família, não desista de Deus, não desista de você. Exato. Volte ao seu estado original mais forte. Vá ver Perfeito. até onde vai a toca do coelho, ainda é mais fundo. Ô, maravilha! Então, fique conosco. Logo mais, nosso próximo programa, vamos falar sobre. Qual é o tema do próximo programa, Júnior? Liderança. Liderança! Liderança! Vamos juntos no Mandou Real. Fique com o Júnior aí, fique comigo. Sou Cris Leão, Júnior Batista. Nós estamos aqui toda semana trazendo um conteúdo novo e importantíssimo para a sua vida, para a vida da sua igreja, para a vida da sua família e para a sua liderança também. Próximo episódio, liderança. Fique conosco. Até mais. Abração.